Quando Deus manda você seguir por um caminho e você olha para aquela direção e não há caminho naquele lugar, mas Deus está mandando você seguir, como é que faz? Nós vamos começar com o povo de Israel preso entre o Mar Vermelho e os egípcios. Moisés clama a Deus por uma resposta. Agora, a resposta de Deus é que é interessante. Deus responde no versículo 15: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ora, peraí. Tem outras traduções que diga ao povo que marche. Peraí. Mar Vermelho aqui, exército egípcio aqui, o povo de Israel aqui no meio, e Deus diz: não clama a mim, manda eles marcharem, manda eles avançarem. Como assim manda eles avançarem? Como assim manda eles avançarem? Mandar eles avançarem de que jeito? Se há o mar na frente. Pois é, foi essa a palavra e não foi uma sugestão. Foi uma ordem. Avancem, ordena ao povo que avancem. Mas eles não estavam vendo o caminho. Avance, mas não está vendo o caminho. Então, queridos, muitas vezes nós ficamos paralisados, esperando vermos a solução. E Deus está nos dando uma direção de avançarmos. Então, a fé, muitas vezes, é esperar que Deus faça alguma coisa. Mas muitas vezes não é esperar que Deus faça alguma coisa. Muitas vezes a fé é avançar mesmo sem ver o caminho à sua frente. Como diz lá em Hebreus 11, 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Então eles fizeram isso pela fé. Então a fé é essa postura, essa atitude de avançar muitas vezes sem ver o caminho, sem saber o que vai acontecer lá adiante, porém sabendo que Deus está dando a direção e que se Ele está dando a direção, Ele está no controle da situação. Amém? E aí, na sequência, acontece o grande milagre. O Mar Vermelho se abre. É o que acontece na sequência. Então vamos ler aqui, do 19, aliás, vou terminar de ler aqui o 16. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles perseguirão vocês, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó e com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então Deus está falando aqui que ele é glorificado não apenas na vitória do povo de Israel, mas sim também na derrota dos seus inimigos. E aí no versículo 19, a seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu à frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. No versículo 21, Moisés aí vai estender a mão. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram. Para mim, queridos, é muito, muito chocante ver aquele Moisés que estava lá na sarça ardente, tendo uma experiência poderosa e sobrenatural com Deus. Aquele mesmo Moisés que tinha medo de encarar o faraó, que se achava incapaz, que se achava, que não teria jeito para ele, que ele não tinha como falar em público, que ele não tinha condições. O mesmo Moisés agora se levanta com autoridade, estende a vara e abre o Mar Vermelho, e é o mesmo Moisés. É o mesmo, mas já não é o mesmo. É o mesmo, mas está desatado. Às vezes a gente está
atado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, de tal forma que a gente não consegue desenvolver o nosso potencial. Mas uma experiência com Deus desata o nosso potencial. Uma experiência de Moisés com Deus levou ele a desatar todo o potencial e autoridade que ele tinha, e aquele homem que não tinha condições emocionais e psicológicas e talvez espirituais naquele momento lá na sarça ardente, agora é o mesmo que se levanta com autoridade para liderar Israel, para dizer: avancem, marchem, na frente o mar, atrás do exército, avancem, marchem, estender a vara e abrir o mar. Então, que transformação, que diferença, que extraordinário isso que Deus fez, né? E aí, no versículo, seguindo aqui o versículo 22, vai nos dizer: e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios o perseguiram, e todos os carros e cavalos de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles, até o meio do mar. Parece que mesmo assim não ia dar certo. Deus fez o milagre, mas mesmo assim não está dando certo. Às vezes parece que está assim, parece que Deus fez o milagre, mas mesmo assim a coisa não está dando certo. Mas olha o que Deus fez no 24, olha o que Deus fez. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se ou emperrar. A tradução aqui não dá para saber certo no original. Aqui, pelo menos, a Bíblia tem aqui, né, que poderia ser soltar ou emperrar, né, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra nós. Deus estava lutando a favor de Israel e contra os egípcios. Queridos, o negócio é a gente ter Deus do nosso lado. O negócio, a situação é termos Deus do nosso lado. Porque se Deus estiver no nosso lado, né, você sozinho com Deus é a maioria sempre. Você pode ter todo mundo do seu lado. Agora, se Deus não estiver do seu lado, você não tem ninguém. Você está sozinho, você é minoria. E para termos Deus do nosso lado, nós precisamos viver de acordo com os princípios da palavra. Viver os princípios bíblicos. Existem 7 princípios principais que englobam os demais, que nós precisamos entender e viver e aplicar na nossa vida: a soberania de Deus, a aliança, semeadura e colheita, mordomia, individualidade, caráter e autogoverno. Estes 7 princípios precisam estar sendo aplicados em todas as áreas da nossa vida. E não é que são só esses 7, são muitos outros. A Bíblia tem 613 mandamentos. Mas estes 7 englobam aquilo que a Bíblia diz. Então, queridos, Deus faz coisas e ele trabalha. No versículo 26, né? Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Então, olha só, o mesmo caminho que foi livramento para Israel foi destruição para os egípcios. O mesmo caminho. Então Deus abre o caminho para você e ele garante que o inimigo não possa persegui-lo por aquele caminho. O caminho que Deus abriu para você, o inimigo não vai poder trilhar. Se ele tentar trilhar, ele vai cair. Como está lá em Provérbios 10:30, né? O justo nunca será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. O justo nunca será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. E aqui, bom, não sei se eu falo, se eu não falo. Queridos, deixa eu
falar um negócio difícil de falar aqui para você entender. Que nós vamos embora e que ficar na terra. A igreja aprendeu isso a partir de cerca de 1850, com o positivismo, influência do positivismo, aí veio o escapismo e surgiu a doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação. O arrebatamento é bíblico, mas o arrebatamento antes da grande tribulação surgiu e aí inverteu a coisa, né? Como se os santos fossem ser retirados da terra e os ímpios fossem ficar. Influência de toda a ideia grega ainda, né, de que a terra, que a matéria em si é má e que nós precisamos nos desvencilhar da matéria, né, do dualismo grego, platônico e socrático. E o que a Bíblia diz aqui é que o justo não será abalado, mas os perversos não habitarão na terra, os perversos serão retirados da terra. E assim vários outros textos, né? Então, por isso que eu sempre digo assim que o céu é mais perto do que a gente imagina, né? Então, porque a Bíblia diz da Nova Jerusalém descendo do céu, né? E não nós indo para o céu. Mas não quero estragar seu céu, né? Vamos adiante que o assunto não é esse, né? Então, queridos, olha só. Deus, ele tem o controle do caminho. Ele não tem o controle, ele não tem o controle, ele tem o controle, mas ele nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio, mas então nós podemos escolher os nossos caminhos. Mas ao mesmo tempo Deus tem um caminho para nós e esse caminho que ele nos manda andarmos, ele tem o controle do caminho. Então, pelo princípio da soberania de Deus, que é o primeiro princípio bíblico. Então, ele abre as portas para nós e fecha as portas para o inimigo no mesmo caminho. Ele abre as portas para nós e fecha as portas para o inimigo no mesmo caminho. O povo de Israel passou pelo caminho. No mesmo caminho, os egípcios morreram. Que coisa, né? Paz, bom dia, Cris. Bem-vinda, bem-vinda. Que coisa tremenda. Né? Do versículo, seguindo ali, concluindo a leitura do capítulo 14, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios e temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Meu Deus, queridos, olha que coisa tremenda. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Você imagina a situação, você imagina a mente daquele povo que saiu da escravidão do Egito, que estava com medo de morrer, que de repente vê aquela cena gloriosa, o mar abriu, eles vão passar em terra seca, agora vem os egípcios. É cena de filme, é extraordinário o que Deus fez. O que Deus fez. É extraordinário o que Deus faz. Quem Deus é extraordinário. Oh, glória! Que coisa tremenda! Que coisa extraordinária. E olha, e ele diz que aí o povo temeu ao Senhor, pôs nele a confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém, Cris? Amém? Aqui tem uma coisa aqui que, assim, ó, a nossa confiança tem que estar em Deus. Mas aí fala que eles colocaram a confiança em Deus e em Moisés, seu servo. Mas a gente não tem que confiar em homens, eles pecaram, então aqui, será? Não está falando isso. A gente vive em extremos. Às vezes a gente idolatra pessoas e às vezes a gente vai para um outro lado de desonrar as pessoas e desconfiar das pessoas. São extremos. Nós temos que saber que há um único Deus, um único Senhor, mas ao mesmo tempo temos que saber que Deus levanta pessoas que são representantes dele na terra. E o representante dele na terra deve ser honrado como se honra ele mesmo. Então, para o povo de Israel, naquele momento, Moisés era o representante de Deus. Então, se eles confiavam em Deus, deveriam confiar nele também e seguir a direção dele
por crer que a direção dele era a direção de Deus. Meio complexo isso, né? Então, por isso, por exemplo, que a gente dá primícias aos nossos pastores, aos nossos apóstolos. Por quê? Porque a gente está honrando a Deus, que a Bíblia diz que a primícia é para Deus, mas quem vai usufruir dessa primícia? Aquele a quem a gente entende que é o representante de Deus para nós, que é, no caso, o pastor, o apóstolo. Por quê? Porque é o que está acontecendo aqui, eles entenderam isso. Vamos seguir aqui, queridos? Vamos seguir? Então, é lindo, é tremendo isso de avançar, de conquistar, de vencer. Aliás, quero falar aqui, queridos, olha só, que quando Deus manda eles avançarem, apesar de não ter um caminho, e eles avançam, mesmo sem ter um caminho, eles entram num novo território. E esse movimento de entrar num novo território, conquistar territórios, é o movimento apostólico, é o ministério apostólico. Eu quero contar para vocês que eu estou lançando meu mais novo livro, Liderança Apostólica, Conquistando Territórios para o Reino de Deus, onde você vai entender que você é um líder apostólico. Você pode ser um apóstolo, ou você pode não ser um apóstolo de ofício, mas ser um líder apostólico. E toda a igreja deveria ser apostólica. Na verdade, a igreja que não é apostólica, ela não está vivendo plenamente o que Deus preparou. E aí, esse livro vai explicar isso, vai esclarecer tudo isso. E esse livro eu estou lançando hoje, agora às 9 horas da manhã. Ops, tá falando esse negócio. Eu vou colocar hoje, às 9 horas da... Eu vou colocar hoje às 9 horas da manhã, eu vou colocar lá no grupo do pessoal que está na Lugar de Vida Academy. Então, quem está no Lugar de Vida Academy vai receber hoje a oportunidade de adquirir em primeira mão meu livro. Às 9 horas da manhã eu vou colocar. Por que 9 horas da manhã? Porque eu vou encerrar aqui a live e vou dar tempo de quem não está na Lugar de Vida Academy ainda entrar, se quiser. Obviamente, está aqui no link da bio do Instagram. Claro que eu estou falando para quem está assistindo ao vivo, né? Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. É para isso que eu estou falando, né? Você vai entrar no Lugar de Vida Academy até as 9 horas da manhã, vai se inscrever lá, vai cair no grupo do WhatsApp. Quando você entrar no grupo do WhatsApp, você vai ter lá às 9 horas da manhã o link para adquirir em primeira mão esse livro com um descontaço. Já vai pagar o Lugar de Vida Academy para você, só o desconto desse livro. E vai ter também em e-book, que vai ficar mais barato ainda, não tem frete, né? Se preferir, aí vai dar a escolha de cada um. E esse desconto lá vai ser... vou colocar o link lá hoje e dura essa semana, dura até o dia 10, na verdade. A partir do dia 11 aí já não tem mais esse preço especial, aí já sobe R$20 o livro e sobe R$10 o e-book, tá bom? Então entra lá no Lugar de Vida Academy, se inscreve lá e aprende sobre o que é o Ministério Apostólico e a conquista dos territórios para o reino de Deus. Mas vamos seguir para o capítulo 15. No capítulo 15, nós vamos adentrar uma parte dele aqui. Nós vamos entrar no cântico de vitória de Moisés. O louvor de Moisés após o livramento. Depois do livramento, os filhos de Israel, junto com Moisés, cantam ao Senhor, e Moisés canta exaltando quem Deus é e o que ele fez. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Então ele está exaltando o Deus Todo-Poderoso. E no versículo 2 ele diz: o Senhor é a minha força, é a minha canção e a minha salvação. O Senhor é a minha força, a minha canção e a minha salvação. Uau! Que maravilha, né? Que poderoso. Então o Senhor é a nossa força. Diga aí, né? Diga você também aí, vamos dizer junto. O Senhor é a minha força, é a minha canção e a minha salvação. Vamos lá? O Senhor é a minha força, é a minha canção, é a minha salvação. Amém? Ele é a nossa força, ele é a nossa canção, ele é a nossa salvação.
Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Então, Deus é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor e Ele é digno de ser louvado e de ser exaltado por isso. O Senhor é guerreiro, aí vai continuar dizendo, né? O Senhor é guerreiro. Olha só quanta coisa nós estamos entendendo quem Deus é. Diego escreveu aí, né? O Senhor é a minha força. Então Ele é a nossa força, Ele é a nossa canção, Ele é a nossa salvação. Ele é guerreiro. O seu nome é Senhor, o Yahvé. Aqui quando está escrito Senhor daí na Bíblia, você não vai, acho que eu não vou conseguir mostrar para você aqui, ó. Na Bíblia aqui, vamos ver se vai dar para ver, não vai dar para ver, mas aparece em caixa alta, né? Tá escrito normal, letra minúscula, de repente aparece em caixa alta Senhor, caixa alta é maiúsculas, tá? É maiúsculas. E aí fala o Senhor, Yahvé, ou Jeová, ou Javé, né? O nome de Deus, né? Que é o nome dele, né? É guerreiro. O Senhor o nome é Senhor aqui, inclusive quando o povo de Israel lê aqui, eles não leem Yahvé, né? Eles leem Adonai mesmo, que está escrito Yahvé. É tão forte isso que eu vi uma vez explicando que o escriba, quando ele vai escrever o nome de Deus na Bíblia, ele toma banho, né? Faz o batismo, né? O ritual de batismo, a imersão, né? Aí ele escreve uma letra, aí ele faz o ritual de novo, ele escreve outra letra, ele faz de novo, escreve outra letra, assim, para as 4 letras do nome de Deus, né? Que é Yod, Re, Vav, Re, né? O Senhor é guerreiro, então olha só, o seu nome é Senhor, então Deus é guerreiro. Ele lançou ao mar os carros de guerra e os exércitos de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram como pedra, desceram ao fundo. Oh! Então está falando aqui e revelando quem é Deus, quem Deus é. E ele continua dizendo, o Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Tua mão direita. Aqui, o que acontece? Deus é espírito, Deus não tem uma mão direita. Mas a Bíblia vai, né, Deus vai trazendo isso porque o hebraico ele é muito concreto nas suas palavras. Então ele sempre vai explicar as coisas abstratas ou espirituais de forma concreta. Então ele vai, mesmo sabendo que Deus é espírito, ele vai falar da mão, da destra, da mão direita de Deus, né? Em teu triunfo, versículo 7, em teu triunfo glorioso, né, olha, ele vai dizer, em teu triunfo glorioso, derrubaste, ou grandioso, os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante, que consumiu-os como palha, pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Então está falando aqui como Deus é guerreiro, como ele agiu contra o inimigo. Então, nós temos que entender isso, queridos, que Deus não mudou. Deus não mudou do Antigo para o Novo Testamento. A teologia da supergraça, né, cria um Deus mau no Antigo Testamento, que manda matar, que não suporta as coisas, e um Deus bonzinho, que aceita tudo, aceitou Jesus e ficou bonzinho no Novo Testamento, né? Conheceu Jesus, aceitou Jesus e ficou bonzinho no Novo Testamento. Deus não é assim, Deus é o mesmo Deus do Antigo, do Novo Testamento, de antigamente e de hoje é o mesmo. E ele age tanto em favor dos seus quanto contra os seus inimigos, ainda hoje. E aí aqui fala, o inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei os despojos e os devorarei, com a espada na mão eu os destruirei. Quer dizer, o inimigo estava se gloriando que ia destruir Israel. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas suas águas volumosas. Quem entre agora ele vai falar, né? Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Falando, os deuses que o mundo adora, que o mundo segue,
Mas quem desses deuses é semelhante a ti, Senhor? Nenhum Deus é semelhante ao Senhor, né? É isso que ele está dizendo. Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Então nós já vimos que ele fala aqui que Deus é força, é salvação, é a canção, Deus é o Senhor que é guerreiro, né? E agora ele está falando que faz maravilhas, que faz coisas majestosas. Estendes a tua mão direita e a terra engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste com a tua força. Tu os levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Olha só, aí ele começa a falar aqui, porque eles estão indo em direção à terra prometida. E aí ele começa a falar do povo que vive lá na terra prometida, ou próximo à terra prometida. Que ele fala, angústia se apodera do povo da Filístia. Filístia, ou Filistim, ou Palestim, ou Palestina, é a mesma palavra, apesar de que o povo palestino hoje não é o povo filisteu daquela época da Bíblia, aquele povo desapareceu. Mas o povo filisteu, que é o povo lá do gigante Golias, né, vivia naquela região hoje, que hoje é a faixa de Gaza e Asdod, e o litoral da Terra Santa, né, era ocupado pelos filisteus, né? E aí ele fala que a Filístia, angústia se apodera da Filístia, os chefes de Edom é onde hoje é a Jordânia, as montanhas de Moabe e de Edom, que é do outro lado do mar do Rio Jordão, né, que hoje é a Jordânia. Os chefes de Edom ficaram aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de terror, que se refere justamente a essa faixa onde hoje é a Jordânia, as montanhas de Moabe e Edom. O povo de Canaã esmorece, terror e medo caem sobre eles, pelo poder do seu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, Senhor, até que passe o povo que tu compraste ou que tu criaste, conforme aqui a palavra traduzida pode ser que tu compraste ou tu criaste. Olha só, ele já está prevendo aqui o pavor dos cananeus, né? O povo que eles iriam ocupar a terra, ele já está prevendo aqui, ele está trazendo já que os cananeus estavam apavorados com a chegada deles. E aqui, queridos, olha só, coisa interessante aqui que está falando, né? Que o povo que tu compraste ou tu criaste, essa palavra pode significar compraste ou criaste. Eu digo que tem 3 instituições humanas que foram criadas por Deus. Foi iniciativa de Deus, 3 instituições humanas. Porque existem muitas instituições, associações, partidos, enfim, muitas instituições humanas que foram criadas pelos seres humanos. Não significa que elas não são abençoadas. Podem ser também ou não, conforme o princípio e o motivo que foram criadas. Mas existem 3 instituições humanas que foram criadas por Deus diretamente. Foi Deus que levantou aqui, que foi, moldou e criou. Primeiro, a família. A família é a primeira instituição humana criada por Deus. Segundo, a nação de Israel. A nação de Israel é a segunda instituição humana criada por Deus. E terceiro, a igreja. A igreja é a terceira instituição humana criada por Deus. Então essas 3 instituições humanas foram iniciativa plena de Deus. Não foi iniciativa humana, foi iniciativa de Deus. Então por isso que o inimigo, o diabo, age tão terrivelmente contra estas 3 instituições humanas. Esse movimento woke, todas essas coisas aí que hoje ocupam aí o mundo, que políticos agem em favor desse movimento com financiamento de organizações internacionais e tudo isso, com o objetivo de destruir essas 3 instituições, agindo para destruir a família com feminismo, machismo, liberação de drogas, promiscuidade sexual e por aí vai, né? Até o excesso de distrações para que a pessoa se distraia e não dê atenção para a família, o excesso de trabalho, enfim, né? No caso a família é atacada,
a destituição da figura masculina que dá segurança e dá provisão à família, e aí vai. Todo esse ataque do maligno contra a família, porque a família é a primeira instituição humana criada por Deus. Israel é a segunda instituição humana criada por Deus, porque através de Israel, Deus cria Israel para ser a luz das nações. A nação que seria o reino de sacerdotes, para ser luz para as nações. Eles não entenderam muito isso, parece até hoje, né? Mas através deles veio o Messias que salvou o mundo. E eles continuam sendo a luz das nações da mesma forma, porque eles continuam estudando a palavra, continuam ensinando a palavra e também continuam se dedicando ao bem da humanidade. E depois, em terceiro lugar, a igreja. A igreja foi criada por Deus, não a religião. Jesus não veio fundar uma religião, Deus não criou uma nova religião. A religião bíblica, nós vamos entendendo ela aqui na Bíblia conforme nós estamos lendo. A igreja não é uma religião, a igreja é uma instituição apostólica para a conquista de território. Só que a igreja tem abandonado o seu papel, né, e não tem feito o seu papel. Né? A Israel não cumpriu o papel de ser a luz das nações. Sim, também a igreja tem abandonado o seu papel, que é conquistar os territórios para o reino de Deus, ser apostólica. Mas essas três instituições humanas são sagradas, porque Deus as estabeleceu, apesar dos seus defeitos, apesar dos problemas que tem na família, apesar dos problemas que tem na nação de Israel, apesar dos problemas que tem na igreja, são instituições humanas fundamentais escolhidas por Deus e que nós devemos participar delas, estar nelas. Tá? Então, seguindo a leitura aqui para nós irmos para a conclusão dessa meditação de hoje, né, ele vai falar, né, que Deus o comprou, o criou, e aí no 17, tu os farás entrar e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. O Senhor reinará eternamente, ou seja, Ele é o Rei no passado, no presente, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo de hoje. Amém? E aí vai falar, quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. E então Miriam profetiza. Miriam, a profetisa, irmã de Arão e de Moisés também, né, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Então foi um tempo de cântico, de celebração, de festa. E como a gente hoje às vezes falha nisso, né? A gente busca os milagres, as bênçãos de Deus, e quando eles chegam na nossa vida, nós não damos o devido tempo de celebrar. A gente clama, vence aquela angústia, mas a gente não celebra a vitória, nem diante de Deus e nem nós mesmos celebrarmos. Já entramos na próxima guerra, na próxima luta, no próximo desafio. O Senhor nos chama a sermos pessoas que celebram. É por isso que o calendário bíblico original mesmo, é cheio de festas. O calendário anual bíblico hebraico é cheio de festas. Começa com a Páscoa. Antes da Páscoa já tem a festa de Purim agora, né? Mas depois de Purim aí entra o calendário anual bíblico mesmo, com a festa da Páscoa, Pães Asmos, aí vem Pentecostes, aí depois quando chega lá no final, é muita festa, é muita celebração na presença de Deus, e por isso eu digo que Deus nos quer festejando, celebrando realmente aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. É de se observar que esse cântico de Moisés é um cântico de celebração, mas também é profético. Ele profetiza coisas que acontecerão, inclusive, depois da morte dele. Então, o louvor, queridos, é um ato de gratidão, é uma declaração profética a Deus, aquilo que ele ainda fará, e quem louva sela a vitória. Quem louva se posiciona num novo patamar. Quando a gente louva a Deus por algo, a gente se posiciona num outro patamar.
Veja bem, eles estavam aqui num patamar até esse momento. Para abrir o Mar Vermelho, eles estão do outro lado. Eles precisavam parar ali e levantar um altar de louvor e adoração a Deus, porque dali para frente eles estavam num outro patamar. E nós estamos entrando em um novo patamar para a glória de Deus. Estamos entrando num novo nível, é tempo de louvor, é tempo de celebração do novo nível que Deus está nos conduzindo a entrar para a glória dele. Amém? E assim está por toda a Bíblia. Nós vemos aqui Moisés e Miriam cantando, mas lá em Samuel 22:1 fala: Davi cantou ao Senhor as palavras desse cântico quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Então está aí na Bíblia, né? Então, queridos, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele aprende a ser grato, a celebrar, a louvar e entender que o louvor significa, quando a gente louva a Deus por uma bênção, por uma vitória, por um livramento, significa o entrar em um novo patamar. Aquele louvor, aquela gratidão, aquela celebração, aquele culto, aquele sacrifício de louvor para celebrar algo que Deus fez, significa um passo além em que estamos entrando num novo nível para a glória do Senhor. Amém? E hoje eu declaro sobre a tua vida que aquilo que parecia impossível, o caminho que parecia fechado, Deus está abrindo um caminho sobrenatural para você e você não vai mais temer o inimigo, porque o inimigo que você vê hoje, você nunca mais verá. O tempo do livramento chegou na tua vida e que você vai celebrar com um cântico de vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, Ednilson. Ô, Ednilson, Itajaí. Que bênção. Bem-vindo. Amém, Ana. Glória a Deus, Cris. Amém. Em nome de Jesus. E eu quero convidar você agora para nós orarmos, para nós buscarmos a presença de Deus, para que Deus fortaleça a nossa fé e que Deus nos conduza realmente a avançar pelo caminho que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai amado. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guie, Pai, no seu caminho, ó Deus amado, e que o Senhor nos conduza, Pai, fortalecendo a nossa fé, porque muitas vezes o Senhor nos manda avançar e olhamos, não vemos caminho, mas o Senhor está dizendo, marcha, avança e nós vamos em frente, Pai. Então, ó Deus amado, remove o medo, remove a incredulidade, remove o espírito de retrocesso que muitas vezes toma conta da nossa vida e que a gente vai até uma altura e depois retrocede, que isso seja quebrado no nome de Jesus e que nós sejamos, ó Deus amado, conduzidos por Ti, ó Deus, em vitória e possamos Te louvar e reconhecer o Teu nome para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém? Então, queridos, aqui resumindo o que a gente falou hoje, Deus nos chama a avançar antes mesmo de enxergar a saída, e Deus abre o caminho para nós, mas não só faz isso, mas Ele também fecha o caminho para os nossos inimigos. E a nossa resposta deve ser adoração a Deus. Você... O que a palavra de hoje abençoa a sua vida? Fala aí. Serviu para você? Quero lembrar para você, agora vou dar um tempo aqui até as 9 da manhã para você entrar lá no Lugar de Vida Academy, porque aí a partir das 9 horas eu vou lançar ali o Liderança Apostólica Conquistando Territórios para o Reino de Deus em primeira mão, com precinho especial para você até o dia 10. E aí você adquire até o dia 10, ou o físico ou o e-book, vai ser uma grande bênção. É um livro relativamente pequeno aqui, 90 páginas, mas com conteúdo tão rico que você vai devorar e vai dizer assim, transformou a minha mente com relação ao meu papel como servo de Deus e ao meu papel como profissional, como professor, como meu papel nas redes sociais. Você vai entender o seu papel como um líder apostólico que você é. Não estou falando que você tem o ministério apostólico, mas um líder apostólico. Tá na bio. Na bio tem lá o link Lugar de Vida Academy,
quem quer se inscrever lá, é um material voltado aos discípulos da Igreja Lugar de Vida. E eu vou, a partir dessa semana, começar a colocar mais conteúdo lá. É um material de consolidação dos discípulos da Lugar de Vida Academy e de treinamento também de líderes. Todo o nosso treinamento, tudo que eu fizer parte usado devido à baixa conexão da internet, que coisa, né? Então, quem entrar na Lugar de Vida Academy, até o dia 10 vai ter promoção especial, este livro R$20 abaixo do preço e também R$10 abaixo do preço o e-book dele, que pode escolher lá. E cada vez que tiver uma promoção, eu vou lançar um lançamento, eu vou lançar lá primeiro algo especial lá. Mas o mais importante é o resto do conteúdo que está lá, porque o livro você vai poder adquirir a partir do dia 10, independentemente de estar lá dentro ou não. Lá é um desconto, é R$10 por mês lá na Lugar de Vida Academy. E tá na bio, só clicar lá na bio e entrar. Lembrando que é um conteúdo, Cris, que é da Lugar de Vida, ou seja, como eu sempre digo, né, o objetivo aqui não é falar alguma coisa que vá contra qualquer coisa que os pastores ensinam, né, no caso, mas cada igreja, né, tem a sua cultura, então para entrar lá tem que ter essa consciência, né. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia e até agora, amanhã, quando nós vamos continuar na meditação aqui destas coisas que Deus fez aqui, extraordinárias, em Êxodo, capítulo 15, tá bom? Deus abençoe, amém, Cris? Deus abençoe, beijão para todos vocês, tchau, tchau, até amanhã.